Há mais de 230 milhões de anos, entre neblinas e pântanos esquecidos pelo tempo, uma sombra deslizava silenciosa entre as árvores. Não era um dinossauro, era algo mais antigo, mais letal. Saurosuchus, o predador oculto do Triássico. O Saurosuchus viveu durante o período Triássico Superior, especificamente nas idades Carniana e Noriana. Este período geológico se estendeu aproximadamente de 237 a 208,5 milhões de anos atrás. Os fósseis de Saurosuchus foram descobertos na Formação Isquigualasto, localizada no noroeste da Argentina, na província de San Juan. Esta formação geológica é famosa por preservar um rico conjunto de fósseis do Triássico Superior, incluindo os restos de alguns dos primeiros dinossauros, além de outros arcossauros, como o próprio Saurosuchus, e outros animais pré-históricos. O espécime holótipo, o espécime original usado para definir e nomear a espécie, foi coletado por Galileo Scaglia e Leocádio Soria em 1957. A espécie foi formalmente descrita e nomeada em 1959 pelo paleontólogo argentino Osvaldo Alfredo Reig. O nome genérico Saurosuchus deriva do grego saurus, lagarto, e sucus, crocodilo, uma referência à sua aparência que lembrava uma combinação dos dois. O nome específico Galilei é uma homenagem a Galileo Scaglia, que descobriu e preparou o holótipo. O espécime holótipo consistia em um crânio incompleto e deformado, algumas vértebras dorsais, osteodermas dorsais e partes da pelve. Ao longo dos anos, outros esqueletos parciais foram encontrados na mesma formação, fornecendo mais informações sobre a anatomia e o tamanho deste grande predador do Triássico Superior. Em 2002, dentes isolados e pequenos fragmentos de crânio foram descobertos na formação Chinle, no Arizona, Estados Unidos, e inicialmente atribuídos ao Saurosuchus. No entanto, estudos posteriores questionaram essa identificação, sugerindo que esses fósseis poderiam pertencer a outra espécie indeterminada de Hauisuchia. Portanto, as descobertas mais definitivas e os fósseis mais completos de Saurosuco são provenientes da formação Isquigualasto, na Argentina. O Saurosuchus era um grande e robusto predador terrestre com uma anatomia que o distinguia de outros arcossauros do Triássico Superior. O crânio do Saurosuchus era relativamente grande em proporção ao corpo, com um perfil profundo e lateralmente comprimido. Podia atingir cerca de 50 a 60 centímetros de comprimento nos maiores espécimes conhecidos. Uma característica distintiva eram as protuberâncias ósseas presentes no topo do crânio e na maxila, osso da mandíbula superior. Essas estruturas variavam em tamanho e forma entre os indivíduos e podem ter tido funções em exibição ou reconhecimento intraespecífico. Como outros arcossauros, o crânio possuía grandes fenestras, aberturas, anteorbital, mandibular e temporal, que ajudavam a reduzir o peso do crânio e forneciam pontos de fixação para poderosos músculos da mandíbula. As órbitas oculares eram grandes e posicionadas lateralmente. O focinho era alongado e robusto. Os dentes eram grandes, recurvados, serrilhados e lateralmente comprimidos, típicos de um predador carnívoro. Eles eram implantados em alvéolos individuais. A força da mordida, surpreendentemente, era relativamente fraca para um animal desse tamanho, sugerindo uma dieta focada em partes mais macias das presas. O corpo era construído de forma robusta e poderosa. O Saurosuchus possuía uma postura ereta ou semi-ereta, com os membros posicionados mais diretamente abaixo do corpo do que nos primeiros arcossauros. Isso permitia uma locomoção mais eficiente e talvez uma maior velocidade. Os membros eram fortes e bem desenvolvidos.
Os membros posteriores eram provavelmente mais longos e robustos que os anteriores, sugerindo que eram os principais responsáveis pela propulsão. As mãos e os pés provavelmente tinham 5 dedos com garras. A coluna vertebral era forte e flexível. A cauda era longa e musculosa, provavelmente usada para equilíbrio durante a locomoção. Uma característica notável era a presença de 2 fileiras longitudinais de osteodermas, placas ósseas dérmicas, ao longo das costas. Essas placas eram retangulares ou ovaladas e se encaixavam firmemente, formando uma espécie de armadura dorsal. A função dessas osteodermas pode ter sido defensiva ou para suporte estrutural. Como predador, provavelmente possuía sentidos bem desenvolvidos, incluindo visão e olfato. Em resumo, a anatomia dos saurosucos refletia seu estilo de vida como um grande predador terrestre do Triássico Superior. Sua postura ereta, corpo robusto, crânio ornamentado com dentes serrilhados e a presença de osteodermas dorsais o tornavam um animal único e formidável em seu ecossistema. A descoberta de mais material fóssil continua a refinar nossa compreensão detalhada de sua anatomia. Os saurosucos eram um arcossauro. Os arcossauros são um grupo de répteis que inclui os crocodilianos, as aves e seus parentes extintos, como os dinossauros e outros grupos como os Hauisukia. Os saurosucos está classificado dentro da seguinte hierarquia taxonômica. Classe Arcosáurea. Dentro de Arcosáurea, os saurosucos pertence ao clado Pseudossukia, que é a linhagem dos arcossauros mais próxima dos crocodilianos modernos. Mais especificamente, ele está dentro do grupo extinto dos Hauisukia. Portanto, definitivamente os saurosucos eram um membro do grande grupo dos arcossauros. Os saurosucos vivia em um ambiente de planície de inundação, com um clima sazonalmente árido a semiárido, caracterizado por rios entrelaçados e uma vegetação de gimnospermas. Ele era um predador de topo em um ecossistema diversificado que incluía os primeiros dinossauros e outros grandes tetrápodes. O ambiente abrigava uma rica variedade de tetrápodes, incluindo os primeiros dinossauros, como Herrerasauro e Eoraptor, outros arcossauros, como Aetossauros e Sinodontes, Rhincossauros e Dicinodontes, grandes herbívoros. Como um predador de topo nesse ecossistema, os saurosucos provavelmente habitava as margens dos rios e as planícies de inundação, utilizando a cobertura vegetal para emboscar suas presas. A fauna herbívora abundante, como os grandes dicinodontes Esquigualastia e os rincossauros Hiperodapedon, representava uma fonte de alimento para este grande predador. O clima sazonal árido pode ter influenciado o comportamento dos saurosucos, talvez concentrando a atividade predatória em torno das fontes de água durante os períodos mais secos. As inundações periódicas das planícies também podem ter moldado a distribuição da fauna e a disponibilidade de presas. Os saurosucos desapareceu durante a extinção em massa do Triássico-Jurássico, que ocorreu há aproximadamente 201 milhões de anos. Este evento marcou o fim do período Triássico e o início do período Jurássico. A causa exata da extinção do Triássico-Jurássico ainda é debatida, mas a teoria mais aceita envolve um aumento maciço na atividade vulcânica associada à fragmentação do supercontinente Pangeia. Essa atividade vulcânica teria levado à liberação de gases de efeito estufa. Grandes quantidades de dióxido de carbono e metano teriam causado um rápido e significativo aquecimento global. O aumento do dióxido de carbono dissolvido nos oceanos teria levado à acidificação, afetando a vida marinha com conchas e esqueletos de carbonato de cálcio.
Outras mudanças ambientais, como erupções vulcânicas, também podem ter liberado outros gases tóxicos e causado mudanças nos padrões de precipitação. O Saurosuchus, como um grande predador terrestre, provavelmente foi vulnerável a essas mudanças ambientais drásticas. A extinção do Triássico-Jurássico afetou severamente muitos grupos de animais terrestres e marinhos. O desaparecimento dos Hauisuchia e de outros grandes predadores terrestres abriu nichos ecológicos que foram eventualmente preenchidos pelos dinossauros. O Jurássico marcou o início da era de domínio dos dinossauros na Terra.